pessoal, bem-vindos a mais um Ed News na TV, aqui no portal All TV, que tem o apoio e o patrocínio da produtora Infinity. Queria hoje bater um papo bem agradável com uma pessoa importante do nosso mercado, que é o Daniel Lindenberg. Ele é CEO da empresa M2G e tem para contar para a gente um negócio muito importante, porque vai abordar exatamente esse momento estratégico que a gente está lidando, que é redes sociais, relacionamento, enfim, o mundo inteiro está discutindo essa questão e o Daniel já é expert nessa área, tem 6 anos de experiência na agência, fora a carreira dele toda, né, Daniel? Bem-vindo. Obrigado. Legal. Conta um pouquinho como é que você começou, se você já entrou no mundo online, como é que foi a tua... Na verdade, a minha história ela começa em 94, na Folha de São Paulo, no banco de dados da Folha de São Paulo, como produtor de um serviço interativo, que era o serviço 900. Entendi. Foi no banco de dados da Folha que surgiu a iniciativa do Folha Web, Folha Online, que depois virou Universo Online. Caramba, é mesmo. E aí de Universo Online veio... O Caio Túlio Costa, Marion. Caio Túlio, Marion, que na época era a diretora do banco de dados. Feliz, eu já moro em Nova York, né? Exatamente. E eu trabalhei junto no UOL com a equipe do Índio. Índio brasileiro. Exatamente. O Índio brasileiro e naquela Ele era comercial, não era, nessa época? Eu saí do banco de dados para uma área comercial e para trabalhar com o Índio, com o Caio Túlio. E fui uma das pessoas que começou a venda de publicidade. E era bem difícil, hein, Daniel? Conta um pouco. Você lembra que você falava umas palavras de banner? O cara falava, o que é isso? Banner? Como é que é? Você dá para clicar aí? Tem uma história interessante que é o seguinte. Eu, começando esse trabalho e visitando as agências, eu lembro uma vez que eu cheguei na DPZ, 94, 95, sei lá. Aí eu tô aqui, eu trabalho no UOL, que é uma empresa do Grupo Folha e tal, Folha de São Paulo, né? Eu vim aqui para apresentar o nosso novo produto, um produto de mídia e tal. E aí eles falaram para mim, olha, tecnologia e tal. Eu falei, o negócio é o seguinte, o CPD... O CPD é naquela portinha ali, ó. Não é aqui, não era aqui, mídia. Não era mídia. Mas foi muito interessante. Foi realmente um precursor, né? Foi um momento, me lembrando das pessoas que passaram por lá, né? E foi muito interessante. Tem um carinho muito grande pela Folha, a turma lá. Eu fui consultor nessa época. Eu estava no lançamento do UOL. Então, vivenciei esse momento muito feliz. Foi muito bacana. E ali eu tive a oportunidade realmente de ter o contato com um meio novo que estava surgindo. A gente não tinha exatamente a dimensão do que se tornaria aquilo tudo ali. Eu lembro que a gente vendeu, o Caio Túlio vendeu um dos primeiros anúncios que foi para Bradesco. Eu vendi para Chevrolet via Macan. E nós tivemos um problemaço que era um banner animado. GIF animado na GIF animado. Não chegava a ser um DHTML, era um GIF. A metade do GIF era animado. Onde eu passava os tipos de produtos que tinham na Chevrolet. Eu lembro que a Mário... Não, esse GIF animado vai pesar muito vai carregar a malha. Que loucura, né? Foi muito interessante, muito interessante. E dali do UOL, eu enfim, tive essa experiência no UOL. Eu trabalhei também em produtoras de site. A gente fez na DaVinci New Media. Que não sei se você lembra. Foi uma empresa muito forte. Jorge Carcavalo. Claro que eu me lembro. Eu fundei o IAB Brasil. Quando eu fundei, fui presidente 4 anos, o nome que a gente usava, é ainda o nome oficial, é a AMI, Associação de Mídia Interativa. Mas a gente quis alinhar com o mercado americano, então chama IAB, que é o Interactive Advertising Bureau. Mas eu fui fundador-presidente. Então essa turma toda, hein? Estou falando em 96, 97. 97. Conheço a turma toda dessa época aí do pessoal. Pré-bolha, né? Pré-bolha. Depois veio 2000 a bolha, aí os caras falaram que a gente estava tudo errado e depois aí começou muito mais forte, né? Exatamente. E aí eu trabalhei muito com projetos da Brahma, Skol, projetos temáticos da Ipiranga, Baita Caravana, que eram... E custava caro fazer aqueles sites naquela época, hein? Muito caro. O cliente pagava milhões, hein? Milhões. Era um outro momento. O dinheiro ia para o site, não para a mídia, né? Era um negócio interessante.
E dali eu também vivi uma experiência na Star Media. Star Media, claro, De com o novo, índio. Com o índio, com o Bob Wollheim. Bob Wollheim. E um pouco no Brasil, um pouco na América Latina, a partir de Cheguei Miami. a visitá-los em Nova York, porque eu fazia um seminário de mídia em Nova York para o grupo de mídia. Eu inventei esse seminário, fomos 7 vezes para lá. E uma das vezes nós fomos conhecer a Star Media lá. Mas era a base. Não, o pessoal foi para Nova York para tá. nos encontrar lá. Tá. A base era Miami, né? Exatamente. Era um projeto muito legal. Muito interessante. A visão do Fernando Espuelas naquela época para Fernando Star Media Espuelas, bem lembrado. Não, ele era uruguaio, né? Ele não era americano nem brasileiro, não, né? Não, uruguaio. Uruguaio radicado nos Estados Unidos e de lá ele vendeu a ideia de que a América Latina tinha tecnologia suficiente e consumidores de tecnologia suficiente para ter um produto como o Star Media e para ter investimento dos bancos e, enfim, fazer aquele startup todo. Da Star Media eu tive a oportunidade de trabalhar no grupo Publicis. Está fortalecido. Exato, bastante. montando... O presidente até esteve aqui conosco, aqui uns dias atrás, está lá no Ed News, lá, o Orlando Marques. Exatamente. E aí foi justamente nessa época que a gente montou uma divisão chamada WIT, que era Web Intelligence Team, que era justamente para ajudar as companhias, os clientes da Publicis a terem uma visão mais estratégica de internet. Aí nós estamos falando de 2001, 2002. Trabalhei muito com Nestlé, HP, Que é a ponta British forte deles, Airways. né? A gente fez trabalhos bem interessantes. E depois acabaram comprando uma agência digital, integrando, né? Isso, a G2, né? G2, né? Do César Paz, Isso. que fez esse movimento. E em 2004, eu saí da Publicis para montar uma produtora. Já é empresário agora. Já empresário. Uma produtora de projetos de conteúdo, de entretenimento multiplataforma. Poxa, isso é up-to-date hoje isso, hein? Pois é. Porque o mundo hoje pede conteúdo, né? Exatamente, mas aquilo ali eu acho que foi um pouco precoce. Talvez. Eu tinha feito algumas iniciativas com a Escola do Futuro da USP. Do ponto de vista acadêmico, era alguma coisa já presente e estudada, mas do ponto de vista de produto comercial ainda estava muito incipiente. Você acha que nós estamos muito atrasados no Brasil? Ou pelo menos um grupo de pessoas ainda não percebeu essa tremenda revolução nessa tua passagem toda, antes de chegar na tua agência? Eu acho... É difícil de dizer, né, Antônio? Eu acho que o Brasil você tem uma multiplicidade muito grande de iniciativas, né? Eu acho que a gente tem desde de situações em que você acha, poxa, eu conversando com o pessoal, vendo, poxa, os assuntos são os mesmos de 10 anos atrás em determinadas estruturas, né? Mas também a gente vê iniciativas muito interessantes, iniciativas muito pioneiras. O Brasil hoje é um dos principais países em termos de startups, de empresas. Você tem essa visão? Eu acho, às vezes, Daniel, que a gente é muito consumidor de internet, certo? Somos heavy user mesmo, né? E somos aí segundo ou às vezes primeiro lugar em diversos serviços, inclusive em redes sociais, né? Orkut principalmente, mas Facebook, Twitter, né? Mas eu não vejo grandes empresas fazendo Twitter ou fazendo Facebook ou algo parecido. Você tem percebido isso mais por estar convivendo? Estou dizendo desenvolvimento de projetos. Eu acho que existe um investidor. Eu acho que existe uma preocupação, né? Eu acho que existe uma preocupação hoje muito em entender quem é esse consumidor, quem são essas pessoas que estão nas redes sociais, que estão nas plataformas móveis, né? Acho que tem uma questão de entendimento. Então, cada vez mais, né? Exatamente. Impressionante até porque a facilidade das mídias mobile, né? Ou seja, os smartphones, iPads e tablets, cria uma presença contínua, né? Não é algo de se consumir em momentos, né? Como televisão ou revista ou jornal, né? Não é pontual, né? É uma coisa que está acontecendo ali em tempo integral, né? Porque as pessoas... É do comportamento das pessoas estarem nesses meios e ficam horas nesses meios, né? Até porque surgiu aí nesse momento todo a interatividade, né? Porque até então as mídias praticamente dependiam de outra mídia, dependiam de um telefone teu, de uma carta para saber o que você estava pensando ou fazendo, né? O que eu vejo, Toninho,
assim, algumas empresas estão preocupadas com isso, em ter uma presença relevante nas redes sociais, tá? Mas eu também acho que é o papel dos prestadores de serviço, das agências, das empresas, levarem soluções e ideias para essas marcas, para essas companhias. E aí eu acho que é um ponto que talvez, eu concordo contigo no sentido de que talvez falte criatividade por parte dos prestadores de serviços em levar, em ajudar as marcas a serem relevantes nas redes sociais. Tá? Vou te dar um exemplo aqui do que a gente fez recentemente, de um projeto que eu trabalhei recentemente, que foi para a Danone. Né? A Danone fazia, e aí para a marca Bonafont. Tá? Não, conta um pouquinho antes, quando você abriu a empresa. Daí você me conta o caso. Quero situar um pouco esses 6 anos, como é que você decidiu partir para o projeto? Então, na realidade, o que acontece? A M2G, que é a empresa que eu sou sócio e CEO, ela surgiu dessa iniciativa que era de desenvolver entretenimento multiplataforma. Tá? Você estava no começo das redes sociais. Bem no começo das redes sociais. Bem no começo das redes sociais. Só que a ideia de um produto de entretenimento não vingou. Né? Só que o mesmo conceito multiplataforma ou multicanal, como a gente quiser chamar, essa já era uma necessidade de algumas companhias. Né? Elas começaram a entender, eu preciso me relacionar com os meus consumidores por diferentes canais. Já não é mais só o telefone. As pessoas começam a usar redes sociais. As pessoas começam a cada vez mais mandar e-mail para as companhias. As pessoas começam cada vez mais a usar o web do ponto de vista de envio de formulários com dúvidas, pedidos e tudo mais. Então, essa mesma estrutura que em um determinado momento eu tinha desenvolvido para o entretenimento, né? A gente redirecionou essa tecnologia, essa estrutura para o atendimento e relacionamento para o cliente. Claro. Então, nós nos adequamos ali ao que era importante naquele momento para as marcas. E a gente passou a evoluir em cima dessa matriz, né? Quer dizer, cada vez mais agregando canais de relacionamento e permitindo com que as empresas abrissem novos canais de comunicação. Fundamental, né? Conta um pouquinho o caso da Danone, depois a gente fala um pouco mais. Da Danone foi, e aí pegando um pouco essa toalhinha, né? Quer dizer, de como as empresas utilizarem as redes sociais de uma maneira mais relevante. As empresas de uma maneira geral, e a Danone aconteceu isso com a marca Bonafont, elas fazem sim o monitoramento das redes sociais. Né? Quer dizer, os consumidores foram para as redes sociais, para o relacionamento entre eles, seus amigos sem e tudo mais, sem controle, e perceberam que lá, naquele ambiente, eles poderiam falar, entre outras coisas, das experiências que eles tinham com as marcas. Positivas e negativas. As marcas identificaram esse movimento e passaram, primeiro, a monitorar. O que esses caras estão falando de mim? O que eles estão falando de mim? Primeiro aspecto. Segundo aspecto, eles perceberam, olha, então vamos criar uma fanpage que então, se quiserem falar de mim, puxar para lá. Vem para cá. Só que também identificaram que as fanpages elas servem para fazer comunicação, vender produto, apresentar campanhas e tudo mais. E o que as marcas começaram a perceber é que no mural dessas fanpages, que é o espaço onde as marcas fazem a promoção de seus produtos e serviços, começaram a aparecer também... Notadamente em primeira mão, né? Antes, sem às dúvida. vezes, de uma campanha publicitária, sem dúvida. Você dá o privilégio, né? Da fanpage, dos usuários. E toda a repercussão, né? E toda a repercussão acontece ali dentro da rede social, então, enfim. Só que ao mesmo tempo vinham as reclamações, né? Alguém insatisfeito com determinado produto, com determinado serviço, e uma informação conflitante com a expectativa da marca. Então, só que isso é uma realidade de muitas empresas, né? Hoje, que tem presença nas redes sociais. O que a gente elaborou para resolver esse problema? Tá? A gente pegou toda essa solução multicanal e transformou essa solução multicanal em um produto que chama Central de Relacionamento Facebook. A Central de Relacionamento Facebook, ela é um ambiente por meio do qual as pessoas podem falar com a marca via chat,
via mensagem privada, que é a própria mensagem privada do Facebook, via e-mail, telefone e recado de voz. Então, assim, qual que é a proposta? A proposta é, como é que eu faço para tirar uma reclamação de um mural? Até porque às vezes as pessoas não querem a reclamação, ela quer ser ouvida, Sem sabe dúvida, que ali ela vai ser ouvida dúvida, por causa desse compartilhamento dessa experiência negativa, mas ele provoca isso. Agora, por outro lado, a empresa tem que então saber responder antecipadamente para que não vá para ser compartilhado, na verdade, né? Exatamente. Então, assim, e para você tirar uma reclamação de um mural, você tem que entregar para o teu consumidor um ambiente muito mais interessante e eficiente do que o atendimento no mural. Claro. Né? Então, foi justamente nesse ponto que a gente chegou. A gente chegou num produto que é essa central. E essa central oferece para o consumidor a possibilidade de ele, olha, neste momento, no momento que você está reclamando, qual é o melhor meio? Qual é o meio que você prefere utilizar para falar com a gente? Diretamente. Com o cliente. Num ambiente gráfico, num ambiente preparado para isso, recebendo toda a relevância e prioridade que tem que se dar para um atendimento. Então, assim, na realidade... Estou fazendo, Daniel, uma brincadeira aqui do passado, estou tentando identificar o passado. Antigamente a gente tinha a carta à redação, não é isso? Eu me lembro até de uma época da Veja, isso é divertidíssimo, quando a Veja começou a colocar cartas e separado e-mails, né? Como fosse diferentes as formas, né? E aí os e-mails iam crescendo e as cartas iam caindo. Hoje não tem mais carta, né? Pois é. Na verdade, são e-mails que a redação recebe, mas é uma fórmula, sem dúvida, né, também muito usada, às vezes, para fazer uma crítica ou por não ter sido atendido. Na verdade, esse trabalho que vocês fazem para as marcas eliminam até essa questão, né? Porque eu não preciso chegar na redação de um jornal para fazer uma crítica a um produto, isso já foi resolvido, isso, né? Sem dúvida, eu acho que a ideia é justamente essa, né? E o que está por trás disso, Toninho, o que está por trás deste tipo de iniciativa e que é o que a gente leva para os nossos clientes, é o compromisso com entender o consumidor. Sim. Né? Quer dizer, quem é esse consumidor 2.0? Né? Quem é esse? Quais são as expectativas desse consumidor? E o que a gente entende, então a leitura da minha empresa hoje, muito mais do que oferecer tecnologia, oferecer soluções baseadas no entendimento do que é o comportamento do consumidor. Então, assim, uma das coisas que a gente já identificou e que para a gente é muito importante, é que as pessoas, o referencial mudou. Né? Totalmente, claro. A ideia de que as pessoas vinham anteriormente até as marcas, hoje não existe mais isso. Né? Se as marcas quiserem ser relevantes na vida das pessoas, elas têm que ir e frequentar o mesmo ambiente em que as pessoas estão. Claro. Né? E tem que ir com proposta. Agora, uma preocupação, você resolve, você antecipa, né? Dá esse canal, e as empresas conseguem resolver o problema dos clientes? Porque aí é um ponto que a empresa tem que ter por decisão, né? Ela tem que resolver um problema do cliente, né? Eu estou dizendo que às vezes a coisa fica tão crítica, eu já vi várias vezes alguns automóveis novos com adesivos dizendo não compre este carro, tendo um problema sério. Isso fica quase que um post em movimento. Um post permanente. Em movimento, né? Quer dizer, o cara, o nível da irritação deve chegar no máximo, porque o carro é dele, ele está lá desvalorizando o produto dele, né? Mas porque não foi ouvido, provavelmente. Mas você tem essa informação, ou seja, o pessoal consegue resolver, porque tomada a decisão de monitorar, você já sabe o que está acontecendo agora, né? Porque você pode alegar que não sabe. Sim. E aí você cobra. Na medida... Você tem esse percentual ou se elimina-se totalmente os problemas? Eu acho que tem um compromisso, né? Acho que na medida em que você vai com uma proposta de relacionamento neste nível, né, a ponto de você subir toda uma central de relacionamento com o seu consumidor. Comprometimento, né? Comprometimento. Não tem sentido, né? Você não... Sim, que é medido por indicadores de TMA, SLA, enfim, uma série de parâmetros que são utilizados que são muito mais exigentes do que outros meios, né? Quer dizer, eu acho que existe um comprometimento muito sério
em relação a E isso. algumas categorias de produto, né? Tem algumas que tem que, evidentemente, ter menos desgaste, né? Mas algumas vivem disso, né? Eu acho que a questão é a seguinte, eu acho que você resolver ou não um problema, às vezes depende da complexidade do problema. Né? O que eu acho que é a questão de como é que você trata o problema, né? Da urgência em que você dá o feedback. Né? Se bem que às vezes eu acho que é tão marketing isso. Eu tive um caso, vou contar rapidinho, porque, puxa, você me lembrou uma coisa muito antiga. Tive um gerente de propaganda da Sears, eu lidava com eles aqui no Brasil. E ele me disse que começou um balconista e uma vez aconteceu um fato horrível. Ele vendeu uma máquina de escrever, testou, o cliente foi embora, voltou 2 horas depois e ele estava quebrado. Falou, não tá, eu te entreguei ela, pronto, você viu. Você está quebrado, quer falar com o gerente. E brigaram, chamou o gerente. O gerente falou pro vendedor, você é louco, o cliente falou que está quebrada, você troca a máquina dele agora. O cliente tem sempre razão. Né? O slogan da Sears era garantia, seu dinheiro de volta. O cara foi embora, o gerente chamou esse meu amigo aí, o gerente depois de propaganda e marketing, e disse para ele, claro que o cara deixou cair a máquina, mas ele vai contar para mais de 10 pessoas que nós somos tontos, que aqui o cliente manda, isso é marketing para nós. Então, vale ainda isso? Eu acho que vale, eu acho que a rede social... Tem um preço, né? Eu acho que a rede social tem uma capacidade de propagar isso numa velocidade... positiva, né? Também na velha regra, né, Daniel? Uma crítica leva 10 pessoas a criticar juntos. Né? Um a favor leva mais um ou dois, né? E isso em rede social é exponencial, né? Nossa, incrível, né? A capacidade de repercussão, se a gente pegar alguns dados que eu tenho, que em média... cada usuário de Facebook tem entre 200 e 300 amigos. Imagina. Né? E na hora que a tua capacidade de propagação de uma determinada experiência ela é muito grande, seja positiva ou seja negativa. Sim, por isso, claro. Daí que tem que monitorar, daí é o teu trabalho, né? E o monitoramento e uma proposta de relacionamento, mais do que monitoramento. Eu acho que o monitoramento já é alguma coisa que ficou para trás. Tá. Você já sabe. Isso você já sabe. Já tem ferramentas até para te dizer. Exatamente. Agora, como é que você vai agir a isso que você está coberto de razão. Então, assim, acho que esse é o ponto. Quer dizer, uma postura propositiva por parte das marcas de como se relacionar nos meios sociais. Acho que essa é uma questão importante. Através, inclusive, de aplicativos, Facebook, de aplicativos em redes sociais que permitam você oferecer tudo o que você puder oferecer em termos de canais para ter um bom relacionamento com as pessoas. E essa postura diz o quê? Olha, eu quero falar com você, consumidor. Te apresento aqui todos os meus canais. Os melhores canais que eu tenho. Sim. Você escolhe. Você chega a solicitar que ele retire uma eventual crítica? Não. Fica lá. Fica lá. Foi só atendido. Ele falou a primeira vez, até porque a primeira é um sinal, né? Um alerta, né? Isso, sim, mais ou menos assim funciona, né? Na verdade, assim, uma coisa não elimina a outra. Quer reclamar no mural? Vai continuar reclamando no mural. Né? Agora, cabe às marcas oferecerem um ambiente mais interessante. Para que aquilo talvez não evolua, né? E que não fique seja lá, mas que não evolua. E que da próxima vez, eventualmente, ele vai enxergar, olha, no mural eu consigo ser atendido em X tempo. No canal privado ou num ambiente específico, eu sou atendido mais rapidamente. Enfim, eu acho que vai muito também da experiência do consumidor. Né? Mas eu acho que essa é algo que a gente acredita muito. Legal que esse trabalho que você faz também a médio e longo prazo vai te dar um volume estratégico de você sentir críticas ou até mais tarde até ajudar a elaborar o produto, né? Dúvida, você pode até corrigir, falar para a empresa, nós estamos tendo um tipo de crítica muito forte sobre essa embalagem, supondo uma bobagem qualquer, mas sobre a embalagem, temos que mexer nisso. E aí nós começamos a entrar naquele assunto do Big Data. O Big Data está aí. O Big Data está aí. A partir do momento que você cria você tem este ambiente onde você captura as informações desse consumidor e você consegue armazenar isso dentro de parâmetros definidos anteriormente, você consegue o quê? Você consegue, do ponto de vista do interface de relacionamento com o cliente, capturar informações, né? E dentro da companhia você consegue encontrar quais foram as melhores respostas que atenderam às expectativas desse consumidor. E isso tudo você armazena na base de dados. Né? E aí, a partir de alguns relatórios analíticos, você consegue ter informações.
enfim, em função de qual é o tipo de canal de atendimento que é utilizado por um perfil de público, qual é a maior tipo de preocupação que está chegando por esses canais, em função de faixa etária, em função de linha de produto. Né? Informação excelente. E me diz, por parte do cliente, né? Ele está preparado para lidar com isso? Ou seja, você teoricamente teria até que ter um ombudsman dentro da empresa, né? Que até virou uma época de moda, né? De ter um ombudsman que seria um ouvidor, né? Como é que você vê esse cliente hoje? Ele passa para o lado da tecnologia, ela fica lá no TI, né? Ou vai para outra área que não é do marketing ou da empresa, né? Como é que você vê o cliente? Eu acho que no cliente eu acho que você vê alguns aspectos, né? Do ponto de vista puramente operacional, quem se relaciona com o cliente via redes sociais ou via aplicativos mobile é um perfil diferente daquele atendente que fazia o atendimento via uma ligação telefônica. Sim. Ou que, inclusive, que já tinha mudado quando a resposta era por carta. Isso é verdade, né? Claro. É um outro perfil, né? São pessoas que têm que ter mais autonomia, são pessoas que têm que ter um nível mais alto, intelectual, enfim, o que for, porque o tempo de resposta tem que ser bem mais rápido. Senso, né? Então, assim, não dá para ser aquele atendente de call center que lê um script na tela. Eu até falar isso, não é um call center que vai resolver. E estaremos atendendo. No gerúndio. No gerúndio. Né? É alguém que tem a alçada de resolver o teu problema. Né? E você acha que então as empresas já estão aprendendo isso? Esse é um trabalho. Você prepara as empresas para isso? Porque faz parte do contexto. Que ótimo. Né? É uma consultoria, então, também. Acaba que é uma consultoria, né? É só um serviço, né? Acaba que é uma consultoria porque você tem que preparar a empresa do lado de dentro de casa, de como tratar isso no dia a dia, né? Então, acho que existe a percepção das companhias de que este elemento é um elemento chave, né? Então, esse é um aspecto muito importante que a gente percebe. Porque não adianta nada você, olha, eu vou para a rede social, eu vou com interface, gráfico, eu subo toda uma central de relacionamento se eu não tiver pessoas qualificadas entregando aquela expectativa do consumidor, né? Então, é um parte do nosso trabalho. Recrutar, treinar e colocar em operação. Legal. Não é do nosso negócio fazer a gestão dessas pessoas, né? Nós não somos uma empresa de RH. Né? Então, essa gestão é da empresa. Sim. Então, o trabalho que a gente faz hoje é esse. A gente identifica a necessidade, contrato profissional, treino profissional dentro do ambiente de atendimento e passa isso para a gestão das empresas. É um ganho muito grande. Eu imagino. Eu acho que ainda estamos no estágio da economia global que cada vez mais os produtos estão ficando melhores, os serviços estão ficando melhores e os preços estão ficando menores. Então você tem que se diferenciar. Esse é um aspecto que eu imagino que companhia aérea, cartão de crédito ainda não se diferenciaram, né? O nível das críticas desse pessoal, Telecom, lembrado, o nível da crítica é absurda, né? E o pessoal não consegue lidar com isso ainda. Então acho que o caminho que você tem, Daniel Lindenberg, é enorme pela frente. Queria te agradecer da participação no nosso programa. Nós estamos agora encerrando o Ed News na TV com essa entrevista muito agradável com o Daniel Lindenberg, ele que é CEO da M2G. Falamos de um mercado que seguramente a gente vai ouvir muito, não só nos próximos anos, mas por muitos e muitos anos. Né? É verdade. Deixa um recado, Daniel. Toninho, muito obrigado pela oportunidade. Né? Acho que a gente vem fazendo um trabalho que busca ser relevante para as pessoas. Né? Eu acho que essa é a grande preocupação minha, pessoalmente, é entender as pessoas, entender o comportamento das pessoas e ajudar as marcas a serem relevantes para essas pessoas. Muito legal, muito obrigado pela participação. Vamos estar mais vezes juntos. Legal. Com certeza contando de grandes casos aí de sucesso. Né? Será um prazer. Obrigado. Queria agradecer a participação de vocês, lembrando que Ed News na TV é exibido ao vivo todas as quintas-feiras, às 2h30 da tarde, e depois eternamente no site Ed News, no qual vocês podem acessar a qualquer momento. Muito obrigado e até o próximo programa. Lembrando que a gente tem o patrocínio da produtora Infinity. Muito obrigado. Ed News na TV.